Olá pessoal, vamos dar início aqui à aula de dinâmica dos fluidos, ok? Bem, o enfoque que nós vamos dar para a dinâmica dos fluidos vai ser na perspectiva de Euler, onde vamos considerar a massa específica e a velocidade do fluido em cada ponto do espaço e em cada instante de tempo, ok? Então nós vamos ter ρ em função de x, y, z e t e v em função de x, y, z e t, tá? O enfoque dado tem como objetivo o estudo sobre o que acontece em um ponto particular do espaço em um determinado tempo, e não o que ocorre a uma partícula específica do fluido. Qualquer grandeza utilizada para descrever o estado do fluido terá um valor em cada ponto do espaço e em determinado tempo, ou seja, nós vamos nos ater a regiões de escoamento e não as partículas que compõem o fluido escoado, ok? Bem, algumas características gerais de escoamento de um fluido, tá? Esse escoamento ele pode ser estacionário ou não estacionário. Estacionário, quando os valores das variáveis como pressão, massa específica, velocidade, não se alteram com o tempo. Então, vamos dizer assim que são os escoamentos comportados, né? Os escoamentos que não, com ausência de turbulência, com movimentos internos, tá? Do fluido, tá? Então, esses são os escoamentos estacionários. Os não estacionários são movimentos de fluidos com turbulência, que geram variações de valores das variáveis com o tempo, tá? Bem, além de estacionário ou não estacionário, o escoamento de um fluido pode ser incompressível ou compressível. Isso tem a ver com a massa específica, tá? Quando a gente tem uma massa específica constante, dizemos que o escoamento do fluido é incompressível. Quando nós temos uma massa específica que varia durante o escoamento, então a gente diz que é um escoamento compressível. Além das características anteriores, nós temos a viscosidade. Então, o escoamento de um fluido pode ser viscoso ou não viscoso. Na realidade, essa não viscosidade é uma aproximação que a gente faz. É quando a viscosidade do fluido pode ser desprezada. Ou seja, você não tem uma troca de energia, uma conversão de energia interna durante o escoamento, tá? Então, a gente considera aí essa conversão interna de energia nula, ou seja, a energia cinética vai se dar somente em decorrência de forças externas que provocam o escoamento do fluido, tá? Já se o escoamento for viscoso, a energia cinética vai estar associada também a forças internas, a energia interna gerada por forças viscosas, características da própria concepção da natureza desse fluido viscoso, tá? Então, além da viscosidade, a gente também pode perceber a irrotação, se esse escoamento é rotacional ou irrotacional, tá? O irrotacional é quando não existe nenhum giro em torno do centro de massa do escoamento. E o rotacional é quando há esse giro, quando há essa rotação em torno do centro de massa do escoamento, tá? Na concepção para o nosso estudo, nós vamos considerar um fluido ideal, ok? Estacionário, incompressível, não viscoso e irrotacional, tá ok? Essa palavrinha é chata, né? Irrotacional. Então, para estudarmos a equação de continuidade, lei da conservação da massa e a equação de Bernoulli, que é a lei de conservação de energia, tá? Vamos considerar esse fluido ideal, certo? Eu estou trazendo aqui já os dois pontos importantes da nossa aula, que é a equação de continuidade, que traz uma análise de conservação da massa durante esse escoamento do fluido, né?
e a equação de Bernoulli, que traz a análise da conservação de energia também para ser estudado durante o escoamento desse fluido ideal. Ok? Bem, primeiro conceito interessante aqui para a gente estudar esses escoamentos, nós vamos tratar, como é que se diz, de um conceito que, de certa forma, é estruturante, referência para que a gente consiga desenvolver as duas equações, da continuidade e de Bernoulli. Tá? Então, que conceito é esse de linha de corrente? Ora, as linhas de corrente num fluido, num escoamento, elas têm características interessantes. Por exemplo, nós não vamos focar, como diz lá na perspectiva de Euler, nas partículas, e sim em pontos específicos desse escoamento. Ok? Então, no escoamento de um fluido ideal, a velocidade V em um dado ponto não varia com o tempo. Ou seja, se eu tenho um ponto específico aqui no meu escoamento, nesse ponto, todas as partículas que passarão por esse ponto irão passar com a velocidade específica desse ponto. Então, se eu tenho um ponto P, nesse ponto P, o fluido tem uma velocidade Vp. Então, todas as partículas do fluido que vão passar pelo ponto P passarão com essa velocidade. Além da velocidade, o sentido também e a direção dessa velocidade será mantida para todas as partículas que passarem por esse ponto P. É claro que durante o escoamento nós vamos encontrar velocidades diferentes para pontos diferentes. Então, no ponto P, eu posso ter uma velocidade intrínseca a essa região do ponto P. No ponto Q, eu vou ter uma velocidade inerente a esse ponto Q, né? E ao ponto R também a velocidade inerente ao ponto R, a essa região R. Tá ok? Então, toda partícula que chega ao ponto P percorrerá a mesma trajetória. Claro, porque se imprime-se nela, se é impressa nessa partícula uma velocidade que está presente no ponto, com direção e sentido, é claro que todas as partículas que passarão ali, passarão com a mesma intensidade e velocidade, com a mesma direção e o mesmo sentido. Ora, se isso acontece em todos os pontos da minha trajetória, então todas as partículas que passarem pelo ponto P, Q e R irão desenvolver a mesma trajetória. Tá? Essa trajetória, desculpa aqui que passou, essa trajetória é denominada linha de corrente. Tá? Então, uma coisa que é interessante é que a intensidade do vetor velocidade da partícula, né, pode variar ao longo da linha de corrente, claro. A direção do vetor velocidade vai ser sempre tangente à trajetória dessa linha, da linha de corrente. Tá? Em cada ponto você vai ter uma velocidade tangencial, né, à trajetória, né, definindo justamente o deslocamento dessa partícula dentro da linha de corrente. Ok? Bem, então depois desse conceito de linha de corrente, nós vamos trabalhar a equação de continuidade. Se vocês perceberem, nós temos aqui uma junção, um conjunto de linhas de corrente, né? A gente considera esse conjunto de linhas de corrente como um feixe. É um feixe de linhas. E se vocês perceberem, nesse feixe de linhas, nós definimos aqui, está definido, duas seções transversais, né, no ponto P e no ponto Q. A seção transversal no ponto P tem a área A1 e a seção transversal no ponto Q tem a área A2. Tá? Nesse ponto P, nós temos uma velocidade específica do ponto
V1. E no ponto Q, nós temos uma velocidade específica do ponto Q, V2. Tá? Então, todas as linhas de corrente que atravessam as seções A1 e A2, elas são linhas de corrente que formam um tubo de corrente. Tá? Esse tubo de corrente ele é definido aqui para que a gente possa depois extrair os elementos analíticos da equação de continuidade. Tá? Então, a quantidade de fluido que entra na seção deve ser a mesma que sai da outra seção. Ou seja, se a quantidade de fluido que entra na seção A1 é a mesma quantidade de fluido que sai na seção A2. Tá? A velocidade V1 é a velocidade específica de A1 e a velocidade V2 é a velocidade específica da seção A2. Tá? Então, durante o intervalo de tempo ΔT, um elemento de fluido percorre a distância V ΔT. Ok. Logo, o volume de fluido que atravessa a seção A1 será ΔV1, que vai ser dado por quem? Pela área, pela área da seção, vezes o deslocamento dessa seção, que no caso aqui é V1 ΔT. Mas a gente sabe que a massa específica, ela é uma função do volume. É a massa sobre o volume, aquela mesma definição de densidade. Logo, a gente pode escrever V como uma relação da massa com a massa específica. E aí a gente pode substituir na equação. Então, nós temos, então, que ΔM1, a gente colocando em função de M1, vai ser ρ1A1 V1 ΔT, ok? Porque eu passei o ρ da divisão aqui, passou multiplicando para cá. Tá? Então, a gente tem aqui que a massa que passa pela massa do volume, a massa do fluido que passa na seção A1 é definida pela massa específica desse fluido, multiplicado pela área da seção, vezes a velocidade do fluido nessa seção, e vezes o intervalo de tempo. Tá? Onde esse ΔM1 é a massa do fluido que cruza A1. Tá? O fluxo de massa, definido como massa do fluido que passa através de qualquer seção transversal por unidade de tempo, será definida como ΔM, que é ΔM1, é um infinitésimo de massa, sobre ΔT, que é igual a ρ1A1V1. Ou seja, eu passei o ΔT para cá, certo? No ponto P, ok? Lógico que a gente está fazendo a análise no ponto P, tá? Então, aqui é a relação da massa, da quantidade de massa que passa em um intervalo de tempo, em um determinado intervalo de tempo, nessa seção transversal A1, ok? Bem, no limite em que ΔT tende a zero, nós vamos obter um resultado exato, ou seja, o fluxo de massa que passa em P vai ser ρ1A1V1, certo? E o fluxo de massa que passa em Q vai ser ρ2A2V2, ok? Onde ρ, A e V são, respectivamente, a massa específica, a área da seção transversal e a velocidade de escoamento nos pontos P e Q. Tá? Ora, se não existirem no tubo nenhum tipo de fonte para alimentar esse fluido, aumentar o fluido, ou algum sumidouro para diminuir esse fluido, considerando esse fluido ideal, ou seja, a massa específica dele não se altera com o tempo, então a gente pode dizer que o fluxo de massa que passa por P é igual ao fluxo de massa
que passa por quê? Ou seja, se não há nenhum acréscimo, incremento de energia nesse fluxo, nem o incremento de fluxo e nem retirada também de energia desse fluxo, nós vamos ter a conservação dessa massa. Ou seja, a massa que passa por P é a mesma massa que passa, a quantidade de massa que passa por P é a mesma quantidade de massa que passa por Q. Ou seja, ρ1 A1 V1 vai ser igual a ρ2 A2 V2. Generalizando para qualquer localização, a gente elimina o subscrito, né? Então, a gente já vai saber que ρ, que é a massa específica do fluido, vezes a área transversal, vezes a velocidade, vai ser sempre uma constante, ok? Dentro desse tubo, né? Desse tubo de corrente, ok? Essa lei é chamada de lei de conservação da massa na dinâmica dos fluidos, certo? Então, essa lei onde o produto da densidade ou produto da massa específica pela área transversal, da seção transversal, pela velocidade do fluido, a constância disso durante todo o percurso do fluido nos dá uma lei de conservação de massa, ok? Ora, essa lei, ela eliminando os subscritos aqui, ou seja, para qualquer ponto do fluxo, a gente vai fazer emergir aqui o conceito de vazão volumétrica ou taxa volumétrica de escoamento, que no RI é simbolizado no SI, ele é simbolizado pela letra R, certo? Então, R é justamente o produto entre a área da seção transversal vezes a velocidade. Então, isso é constante, né? Então, essas equações, essa equação final aqui, de R, da vazão volumétrica e da equivalência, né, e da relação entre massa específica, a área da seção transversal e a velocidade serem constantes, elas compõem aí, denotam as equações de continuidade de um fluido, ok? Bem, além da equação de continuidade, nós temos a equação de Bernoulli, que vai tratar de uma outra relação de conservação, tá? A equação de continuidade, ela trata da lei da conservação da massa desse fluido, ou seja, a massa que atravessa uma seção transversal em um determinado ponto desse tubo, né, desse escoamento do fluido, é igual em qualquer outro ponto, tá? Ora, na equação de Bernoulli, nós vamos tratar também de um fluido que vai estar escoando dentro de uma tubulação ou um tubo de escoamento, né? As seguintes condições de contorno são apresentadas, tá? A área da seção transversal pode variar, isso acontece, né? Esse é um pressuposto. Outro pressuposto é que a entrada e saída do tubo pode estar em diferentes níveis, ok? As pressões de entrada e saída podem ser diferentes também, ok? Então, o que é que acontece? Assim como a equação de continuidade lida com a massa volumétrica e sua constância, Bernoulli trouxe a análise da conservação da energia para relacionar, desculpa aí, gente, para relacionar as três condições que a gente descreveu aqui em cima, tá? De contorno para o movimento do fluido ideal. Ou seja, ele vai fazer uma relação entre as áreas, a área transversal, a variação da área transversal, a entrada e a saída em níveis diferentes e as pressões também de entrada e saída que podem ser diferentes, tá? Para isso, nós vamos utilizar
Bernoulli também utilizou a questão da conservação da energia, tá? Então, a gente sabe que o trabalho externo é justamente a variação da energia cinética e a energia potencial em um determinado sistema, ok? Bem, então vamos considerar o seguinte esquema aqui. Temos ao lado a representação de um tubo de escoamento em dois momentos. Então, eu tenho aqui, no primeiro momento, no tempo t, eu tenho a entrada de um determinado volume vamos dizer assim, de fluido no meu tubo, no tubo aqui que está sendo estudado, tá? Isso não quer dizer que a seção, essa área que nós estamos estudando, não, esteja desconectada do resto do tubo, não. Aqui, anteriormente aqui a essa entrada, nós temos ainda um fluxo, é como se tivesse o tubo continuando aqui. E posteriormente a essa saída também eu tenho o fluido continuando, tá? Então eu peguei uma seção desse fluido, tá? Então o que é que acontece? A extremidade à esquerda possui uma área de seção transversal A1, está aqui, uma área de seção em elevação e uma elevação de Y1, uma altura de Y1 aqui, tá? Na direita, nós temos uma outra área de seção transversal, A2, ok? E uma elevação também, outra diferente, chamada Y2, tá? Então, esse é o momento em que uma determinada quantidade de massa de fluido é introduzida na região que está sendo estudada, tá? Ora, em um tempo mais um ΔT, que é o segundo momento, é um momento em que nós estamos vendo essa mesma quantidade, né, de massa saindo da região estudada, tá? Então, são dois momentos, tá? Então, vamos ver aqui. Aplicando a conservação de energia, levando em consideração a região sombreada da figura, para um determinado instante de tempo, temos que a pressão P1 exercida pelo fluido anterior à seção A1, ou seja, o fluido que está aqui anterior à seção transversal A1, está pressionando essa massa volumétrica aqui para dentro do tubo, tá? Então, essa pressão P1, ela é exercida pelo fluido anterior à seção A1, né, e atua na extremidade de entrada com uma força F1. Essa força F1 é justamente a pressão, né, desse fluido que está anterior à seção transversal A1 sobre a seção transversal A1. Então, essa F1, essa força de entrada desse volume de fluido, é dado justamente pelo produto da pressão vezes a área da seção transversal A1. Ora, do outro lado, nós também temos a mesma situação. Aqui para frente ainda tem fluido, ok? Só tem que esse fluido, ele pressiona também a área da região estudada. Lógico que aí eu vou ter uma força F2 contrária ao movimento do fluido, né, que tenta resistir por conta do fluido que está à frente dessa região, né, definida por F2, que vai ser justamente a pressão nesse ponto, A2, a pressão desse volume de fluidos que está após a seção A2, pressionando essa área, tá? Então, nós temos aqui F2 igual P2A2, no sentido contrário ao fluxo, tá ok? Ora, se a gente vai fazer a avaliação em relação à conservação de energia, nós temos que dar conta do trabalho realizado por esse fluido, né? Então, Bernoulli faz da seguinte forma: o trabalho realizado na extremidade da entrada
é dado por força vezes deslocamento, que a gente já sabe, mas quem é minha força? P1A1 vezes o delta X1, que é vamos dizer assim, esse deslocamento aqui, que a massa volumétrica aqui percorre durante um determinado tempo, tá? Ora, o trabalho realizado na extremidade de saída é dado por menos, aqui está errado, eu vou voltar aqui para deixar certo, porque eu vou ter que passar isso para vocês, aqui é F2, tá? Então, F2, X2, X2. Ok, vamos voltar para apresentar. Então, o trabalho aqui nessa outra extremidade, resistindo ao movimento do fluido, vai ser P2A2 delta X2, que é justamente a massa volumétrica deslocada a partir da seção, né, A2, ok? Bem, além do trabalho das forças de pressão, nós temos também o trabalho realizado pela gravidade. Então, o trabalho realizado pela gravidade vai ser o ΔM, que é essa massa que está sendo deslocada, né, vezes a gravidade, vezes a diferença da altura, né, que foi deslocada na vertical. Então, a referência aqui é vertical, tá? Então, vai ser Y2 menos Y1, tá? Também resistente ao movimento. A gravidade, nesse caso aqui, é resistente ao movimento, porque o movimento está se dando da parte mais baixa para a parte mais alta, tá ok? Ora, seguindo aqui, o trabalho externo realizado pelo sistema, então vai ser o trabalho de entrada, da pressão de entrada, o trabalho somado ao trabalho da pressão de saída, somado ao trabalho da gravidade, né, no sistema. Logo, substituindo, nós vamos ter P1A1 delta X1 menos, né, porque essas duas forças são resistivas, por isso que elas estão com sinal negativo, menos P2A2 delta X2 menos delta MG Y2 menos Y1, tá? Ora, a gente sabe que delta V é igual a P1 vezes A1 vezes o delta X1, né? Mas que é igual a P2A2 delta X2, pela lei lá da conservação da equação da continuidade, ok? Então, nós temos aqui que ΔV vai ser o ΔM sobre a massa específica, já que ele não varia. Ela não varia nos dois pontos. O volume que entra é o mesmo volume que sai, ok? Então, nós vamos ter, então, que essa relação pode ser feita a partir da relação da massa do volume que entra sobre a densidade ou sobre a massa específica do fluido, tá? Então, a gente pode substituir na equação anterior. Então, o trabalho externo vai ficar P1 menos P2, né? P1 menos P2, que multiplica M sobre massa específica, delta M sobre a massa específica, menos a parte da gravidade que já estava aqui, ok? Agora, o que é que vai ser relacionado? A gente sabe também que o trabalho externo é a composição da energia cinética com a energia potencial dentro do, como é que se diz, do fluido, tá? Mas para um fluido ideal, não existe força dissipativa aqui dentro, porque não existe nenhum tipo de turbulência. Logo, não há conversão de energia interna. Dessa forma, essa energia interna vai ser zero. Então, podemos afirmar que todo o trabalho externo é convertido em energia cinética,
ok? Ora, então, trazendo para a definição de energia cinética, nós vamos ter que a energia cinética vai ser 1 meio de ΔM V2 ao quadrado, que é essa aqui, menos 1 meio do ΔM V1 ao quadrado, que é a velocidade de entrada e a velocidade de saída, tá ok? Ora, de 1 e de 2, a gente, igualando as duas equações do trabalho externo, nós vamos ter que a energia cinética vai ser igual também à variação da pressão em relação a ΔM sobre ρ, menos a parte decorrente da força gravitacional. Tá? Então, aqui nós temos uma equação que faz a relação entre as grandezas de pressão, né? Pressão com a parte de energia cinética, a velocidade e massa, tá ok? Ora, então nós temos aqui pressão, massa, densidade, né? Massa específica, né? E do lado de cá nós temos a energia cinética. Bem, de 1, de 2, repetindo aqui porque eu mudei o slide, aí a gente vai separar os termos, tudo que é P1, tudo que é 1 para um lado e tudo que é 2 para o outro lado, ok? Separando os termos e fazendo o cancelamento e os fatores comuns a ΔM, isso aí precisa fazer um desenvolvimento algébrico, eu não cheguei a fazer aqui no slide, tá? Nós chegamos a P1 mais 1 meio de ρ V1 ao quadrado mais ρg y1. Você vê que nós temos aqui uma parcela de pressão, de energia cinética e de energia, vamos dizer assim, potencial gravitacional, né? Para a parcela P1. E temos também na parte do lado direito da equação, P2, 1 meio de ρ V2 ao quadrado, mais ρg y2. Também parcela de pressão, a parcela da energia cinética e a parcela da energia potencial gravitacional. Ora, se essas duas grandezas, né, do lado esquerdo e do lado direito são iguais, está me dizendo que o comportamento na entrada do tubo e na saída do tubo, nós temos o mesmo trabalho realizado, né? Isso, nós temos a mesma grandeza, né, de energia, nós temos, vamos dizer assim, a mesma relação de grandezas. Tá? Uma vez que 1 e 2 são localizações arbitrárias, ou seja, eu que escolhi, a gente que escolheu aqui onde é que está o 1, né, a posição 1 e a posição 2, né, as localizações 1 e 2, é claro que se isso funciona para duas posições, localizações arbitrárias, essa equidade, é claro que a gente pode, então, eliminar os subscritos e dizer que essa relação é constante durante todo o percurso do fluido no escoamento, ou seja, durante todo o escoamento desse fluido ideal. E essa aqui é a famosa equação de Bernoulli. Então, nós temos duas relações importantes. A relação da equação de continuidade, que é a lei da conservação da massa, e nós temos a relação de Bernoulli, que é a lei da conservação da energia. Tá? Com essas duas equações, vocês vão resolver os problemas do capítulo, que eu vou enviar através de PDF para o grupo, ok? Então, um abraço a todos. Essa apresentação vai ficar disponível para vocês também lá no grupo, tá? Do WhatsApp. E aí, na próxima aula, estaremos fazendo as questões da lista em grupo, como a gente fez para o primeiro